Oi galera, a gente está aqui para mais um encontro na história da arte e hoje falando um pouquinho na arte nas catedrais. Uma arte que deixou um legado imenso para a humanidade. Lá nos primeiros 5 séculos do cristianismo, essa arte veio então a marcar toda uma história dos cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, os seus seguidores, eles ficavam assim tão sem local para se reunirem por medo da perseguição do Império Romano, que então reuniram nas catacumbas. E eram verdadeiros cemitérios, com galerias e galerias de centenas de quilômetros, com bifurcações, onde ali havia nichos onde os mortos eram colocados. Era ali que eles se reuniam. Por isso chama a arte catacumbária, a arte dentro dessas galerias subterrâneas. O artista desse período, ele não tinha nenhuma pretensão de fazer arte e deixar um legado. Ele simplesmente fez a arte deixando um símbolo ali da sua fé em Jesus Cristo. E aí ele deixou nas paredes dessas cavernas os símbolos do cristianismo. Por exemplo, o trigo simbolizando o pão, o corpo de Cristo. O vinho simbolizando e a uva simbolizando o sangue de Cristo. Haviam passagens também com símbolos do cordeiro, da cruz, da fênix, uma grande ave, de acordo com a fé grega, né, com os costumes gregos, ela ressurgiu das cinzas. Então, comparado a Jesus Cristo, aquele que ressurgiu dos mortos e ressuscitou. Então, os cristãos deixaram todos esses símbolos nas paredes das cavernas. Havia também símbolos do Antigo Testamento, passagens bíblicas. Era uma forma também de, vamos falar assim, de catequizar o povo, que naquela época também era muito iletrado, e era a maneira então de pregar-se o evangelho a eles. E havia os símbolos de Jonas no ventre da baleia, Daniel na cova dos leões, Abraão sacrificando ali Isaac, seu filho. Então é uma riqueza assim de sinais que foram deixados nessas catacumbas. Isso em Roma, hoje a gente pode até fazer, se quiserem, né, peregrinações, porque existe lá os vestígios da catacumba de São Calixto, São Sebastião, Santa Inês, Santa Priscila, onde foram encontradas essas artes. Então, foi uma grande riqueza, um grande legado que esse período deixou também para nós, para a humanidade. E daí foi se passando o tempo e até que surge então a arte nas basílicas. Basílica vem de basileu, que significa juiz. E essa arte nas basílicas, elas tiveram ali um período próprio. E lá no ano 313, quando os cristãos, então, devido à perseguição do Império Romano, que durou muito tempo, então, quando teve o Edito de Milão pelo imperador Constantino, então foi declarado liberdade aos cristãos para poder celebrarem a sua fé em Jesus Cristo. E no ano de 391, com Teodósio, é declarado então o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E com isso, então, os cristãos passam a ter toda a liberdade de expressar sua fé sem medo da perseguição dos romanos. E aí um grande salto acontece na história da arte, surgindo então as catedrais. E aí, nesse período, o Oriente e o Ocidente, então, é dividido ali pelo imperador Teodósio. E aí o Oriente passa então a ter um pouco mais de privilégio em questão da arte, porque o Ocidente ele foi perseguido muito pelos povos bárbaros e com isso então ficou prejudicada de certa forma a sua questão política e a arte refletindo nisso. Com esta questão, nós percebemos então que hoje a atual Turquia, Istambul, né? Vamos dizer que uma das cidades até hoje mais importantes do mundo, em que marca todo esse período na arte
nas catedrais. Com o passar também do tempo, como nós estamos dizendo, porque a arte ela tem uma linha do tempo, então lá na frente, com o imperador Justiniano e a sua esposa, né, a imperatriz Teodósia, é feito então a arte bizantina, vem então através da cidade de Bizâncio, né? Então surge a arte bizantina e é uma arte voltada para ícones e para os mosaicos. Uma arte muito bonita, que até os tempos de hoje ela é usada por grandes artistas e são pequenos pedacinhos de vidro composto assim em várias cores, formando o ícone, que significa imagem, né, sinal. E na época do imperador e de todos aqueles que se declaravam importantes, né, até mesmo fizeram até o ícone de Jesus Cristo, digamos assim, para poder também mostrar que a igreja estava de certa forma no comando. O artista ele servia ali a igreja e servia também ao império. Eles faziam aquilo que o imperador geralmente designava. E a imagem do imperador, ela era tida como uma imagem austera, que não passava assim, nenhuma sensação de expressão facial, nenhum sorriso, aquela coisa assim firme, séria, talvez para passar uma sensação de poder, né? Então era feita nessa imagem com ícones. Havia até uma auréola em volta dele, como se fosse assim representante não só do próprio império, mas o autêntico representante de Deus, né? Então surge essa arte milenar. E aí vai caminhando, e dentro desse império bizantino, então por isso a arte bizantina, vem as igrejas em formato de cruz, onde o altar ele é em semicírculo e toda a planta é feita na forma horizontal. E aí dentro dessas igrejas eram colocadas cenas da Bíblia nas paredes, desenhadas, pintadas cenas tanto do Antigo Testamento quanto também do Novo Testamento como decoração. E aí nós temos a igreja de Santa Sofia, em Ravenna, e tantas outras igrejas lindas que vão deixando os rastros milenar desta arte tão rica em detalhes. E a gente vai então caminhando e vai percebendo que todo um progresso vai surgindo. Surge também, como a gente vê na arquitetura, expressões assim, menos que a pintura, mas expressões voltadas para a cópia da arte grega. Então a gente encerra aqui um certo tour e um breve resumo sobre a arte bizantina, que aprofundaremos em seguida nas nossas próximas aulas. E um grande abraço a todos vocês.